Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada 10/10/2025, sexta-feira, mês de outubro, meia-noite 2, Daniel 9, culto da madrugada completo. Daniel capítulo 9, resumo do capítulo, a visão de Daniel das 70 semanas é a chave para os que interpretam a profecia em todas as suas formas literais. Daniel aprendera na escritura que a intenção de Jeová é de restaurar o seu povo. 9:1-3, por conseguinte implora que mantenha sua promessa de breve restauração. VV 4:19. O Senhor Jeová então envia Gabriel para explicar que decretara 70 semanas sobre os judeus e sobre a cidade santa. VV 20:23. No fim do tempo ele completará seu plano para o mundo. V24, o anjo continua a explicar quando a contagem deve ser iniciada e como o período de tempo deve ser dividido, centrado nos eventos das 70 semanas, que estão apartados das outras 69 pela morte do Messias. VV 25:27. Versículo-chave 9:24. Jeová conhece o rumo da história. Prestou bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. 9:24. Jeová conhece o rumo da história. Aplicação pessoal: Cristo voltará quando? Compete a Jeová. Viu? Ao Pai, só o Pai que sabe. O que eu já falei? O próprio Daniel falando aqui que só compete ao Pai, só o Pai que sabe. Por isso que aqui crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cristo voltará quando? Quando o Pai mandar, quando Jeová ordenar para o Filho. Destaque: 70 semanas. Os 7 no texto são anos, a indicar que um período de 490 anos, 7 vezes 70, deveria se passar a partir da determinada data até o fim da história. Passou muitos anos, hein? 490 anos. Muitos anos, tá? Finalidade: fazer cessar a transgressão, pôr fim aos pecados, fazer expiação pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, isto é, cumpri-la. Tá vendo aqui, meus irmãos? Selar a visão e a profecia, isto é, cumpri-la. Significa cumprir. Ungir o Santo dos Santos. Cronologia: 60 semanas de anos, 360 dias cada, igual 173, 180 dias. Muita semana, viu? Muitos anos, gente. 360 dias cada. Muitos anos, tá? Não é brincadeira não, hein? A oração de Daniel não foi brincadeira não, hein? Continuando. 445 a.C. Decreto para restaurar Jerusalém. NI 12, DN 925. 32 depois de Cristo, a morte do Messias. DN 926 depois de Cristo, período do auge profético. 70 semanas, tá vendo? 69 semanas de anos e 70 semanas. A comprovação da loucura, a comprovação da lacuna no tempo. É lacuna, tá? As profecias em geral são características do Antigo Testamento. Exemplo: IS 61 LC 4. 2. A linguagem de Daniel 9:16. Depois das 62 semanas será morto ou ungido. 3. A história: o povo de um príncipe que há de vir, não o próprio príncipe inimigo, destruirá a cidade e o santuário. DN 9:6. Isto aconteceu em depois de Cristo, quando o exército romano, sob o comando de Tito, conquistou Jerusalém. 4. O Novo Testamento, MT 29. Presume que os eventos da 70ª semana ainda estão por vir. Isso aqui é interessante, sim. Isso aqui é interessante, sobre o exército romano. Porque o exército romano atacou Jerusalém, porque tinha que conquistar Jerusalém. É por isso que muita coisa em Jerusalém tem coisa romana.
É por isso que nem tudo que está em Jerusalém a gente não pode acreditar mesmo, não. Porque o exército romano, ele também quis manipular a escritura, quis atrapalhar a escritura. Por isso que a palavra Bíblia não é o correto. Você está entendendo? A palavra Bíblia não é correta. O livro, sim, tem os livros ali que são verdadeiros, mas tem uns livros que tem que ser corrigido. Não é que eles não prestam, tem que ser corrigido. Igual aqui, eu corrijo a palavra para vocês aprenderem com o evangelho verdadeiro, como ser crente verdadeiro. Então, por aqui nós já sabemos que o exército romano conquistou Jerusalém, lá conquistou Jerusalém. Então, muita coisa em Jerusalém tem coisa romana. E nem tudo ali que está em Jerusalém conta a história verdadeira sobre Jesus Cristo, sobre o Pai e sobre o Espírito Santo, sobre a palavra. Porque a vida de Jesus Cristo, ele sempre queria manipular e queria que não existisse a verdade. Entendeu? Então muitas coisas ficaram estranhas, esquisitos e sem sentido. Mas graças ao Espírito Santo que dá sabedoria para a minha vida, hoje vocês aprendem muitas coisas que o Evangelho verdadeiro vocês aprendem aqui. Porque já dá para entender lá, quando o exército romano, sob o comando de Tito, conquistou Jerusalém, tá vendo? Versículo 4. O Novo Testamento, MT 24, presume que os eventos da 70ª semana ainda estão por vir. Por quê? Depois de Cristo, ó. Depois de Cristo, tá vendo? Ó, 70, isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Olha lá os romanos, tá vendo? O exército romano, sob o comando de Tito, conquistou Jerusalém, tá vendo? Então, por isso que eu falo para vocês que se vocês aprendem a verdade, é só aqui mesmo. Porque sobre a história do Evangelho tem muita coisa, mas é muita coisa mesmo que eles tentaram apagar. Eles tentaram apagar, né? Tentaram colocar mentiras, mas a verdade sempre vai prevalecer, igual está escrito. A verdade ninguém apaga. E essa igreja aqui está com a verdade para falar para vocês não serem enganados com qualquer evangelho. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa madrugada 10/10/2025, sexta-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa essa minha irmã, meu irmão que são dizimistas e ofertas desta obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo que estarei de volta com força completo. Ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço. Vida, visões. E até o próximo culto. Até lá, hein? E glória.